Oitavo dia da nossa novena de Natal, família, dom e compromisso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindos, irmãos e irmãs, àqueles que nos acompanham pelo Facebook da paróquia Nossa Senhora da Assunção de Barbacena. São tantos daqueles de várias cidades que nos acompanham nesta novena de Natal, ao oitavo encontro de preparação para a celebração do Natal do Senhor. Vamos refletir hoje sobre a família como dom de Deus e compromisso do ser humano. Inspirados na campanha da fraternidade deste ano, teve como tema vida, dom e compromisso. Queremos rezar pelas famílias e continuar refletindo sobre esta importante instituição criada por Deus. Estamos às vésperas da celebração do Natal. Queremos colocar a vida de nossas famílias nas mãos de Deus por intermédio da Sagrada Família de Nazaré. Pensemos nas intenções que trazemos para a nossa novena, lembrando da tua família, da nossa família comunidade, a família comunidade da Assunção, com as suas mais variadas comunidades, São José, São Sebastião, São Pedro, Nossa Senhora de Guadalupe, Santa Luísa de Marilac, Imaculada Conceição, Cristo Rei, São Joaquim Santana, Nossa Senhora da Ajuda, Nossa Senhora da Boa Morte, tantas outras comunidades que também representam esta nossa família. No silêncio do nosso coração, pensemos nas intenções que trazemos para este momento. Para iniciarmos este nosso encontro, vamos acompanhar o cântico com alegria. Senhor.
mesmo se fez pequeno. José não temeu agrura, Maria foi sempre forte, e Deus se encontrou ternura, e o povo lá na passagem, na casa de Nazaré, o Senhor sereno, na casa de Nazaré, Deus mesmo se fez pequeno. A nossa oração inicial na página 6 do livrinho. Façamos juntos. Ó menino que teve como berço uma manjedoura, ó Criador do universo, que se despiu da glória divina, ó Redentor que ofereceu seu corpo vulnerável em sacrifício pela salvação da humanidade, que o brilho do seu nascimento ilumine a noite do mundo, que o poder da sua mensagem de amor frustre as armadilhas orgulhosas do maligno, que o dom da sua vida nos faça entender cada vez mais claramente o valor da vida de cada ser humano. Maria, que vigia seu Filho poderoso, conceda-nos seus olhos para contemplá-lo com fé. Conceda-nos o seu coração para adorá-lo com amor, em sua simplicidade. O Filho de Belém nos ensina a redescobrir o verdadeiro significado de nossa existência. Ele nos ensina a viver vidas sóbrias, retas e piedosas neste mundo. Ó noite santa tão esperada, que uniste para sempre Deus e o homem, tu nos renovas a esperança, tu nos garantes o triunfo do amor sobre o ódio, da vida sobre a morte, no luminoso silêncio de tua natividade. Tu, Emanuel, continuas falando conosco, e estamos prontos para te ouvir. Amém. Sabemos que a família é um grande dom de Deus. A palavra dom significa presente, aquilo que nos é concedido gratuitamente e generosamente. Não escolhemos ter uma família, mas Deus nos deu a graça de tê-la. Não é a família perfeita, porque ela não existe em lugar nenhum no mundo. Mas é a família que nos gerou, nos acolheu, nos ensinou a dar os primeiros passos na vida e nos fez ser as pessoas que somos hoje. Tudo isso deve nos fazer ter um coração agradecido a Deus e aos membros de nossa família, que foram canais do amor dele em nossa vida. Quanto mais entendemos que a família é dom de Deus, mais teremos um coração agradecido a Ele, aos nossos pais e aos demais familiares que nos acolheram e nos amaram. Tudo isso deve gerar em nós um senso profundo de amor e de responsabilidade com a nossa família. Amor recebido, amor correspondido. A Família é dom de Deus e compromisso humano. Corresponder ao amor recebido em família é sinal de profunda gratidão. Não podemos ser ingratos. A gratidão se manifesta no compromisso com a nossa família, especialmente no cuidado com aqueles que cuidaram de nós, os nossos pais, os nossos irmãos mais velhos. A família é dom de Deus e compromisso humano. Pelo batismo, Deus também nos concedeu uma outra família como dom, a família de fé. O cristão, pelo batismo,
passa a ter duas famílias: a família de sangue, da qual herdou as características genéticas e o sobrenome, e a família igreja, na qual permanece unido pelos laços da fé e da vivência dos valores cristãos. Devemos também agradecer a Deus por esta maravilhosa família. A família é dom de Deus e compromisso humano. Não podemos abandonar a nossa família de fé. Estamos vinculados a ela pelo batismo, marca profunda de Deus na nossa vida cristã. Todo cristão católico deve agradecer a Deus o batismo recebido e comprometer-se com sua comunidade de fé. A família de fé é também dom de Deus para nós e gera em nosso coração compromissos com o reino de Deus. A família é dom de Deus e compromisso humano. Agradecendo a Deus, a família de sangue e a família de fé que Ele nos concedeu como dons, cantemos a música É Bom Ter Família. Esconde um tesouro, vale mais que o ouro, mais que a prata que brilha, é presente de Deus, é o céu já aqui, o amor mora ali, e se chama família. Minha família, como é bom. Vale a pena vender tudo mais para poder comprar esse campo que esconde um tesouro que é puro dom. É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar. Até mesmo o céu desejou ser família, para que a família desejasse ser céu. Nela se faz a paz, do ouvido falar, e na arte de amar, o amargor vira mel. Ter a minha família, como é bom. Vale a pena vender tudo mais para poder comprar esse campo que esconde um tesouro que é puro dom. É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar. Não se dá com a verdade e a fidelidade, sabe o peso da cruz, porque há amor, há renúncia e perdão, há também oração, e o chefe é Jesus. Minha família, como é bom. Vale a pena vender tudo mais para poder comprar esse campo que esconde um tesouro que é puro dom. É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar. Fato da vida. Em algumas paróquias da Arquidiocese de Mariana,
existe o movimento familiar cristão. Um casal deste movimento, que tem mais de 50 anos de vida matrimonial, formou sua família a partir dos ensinamentos da Igreja. Fundamentos no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles têm 5 filhos, 8 netos e 2 bisnetos. E dão um testemunho bonito de engajamento na vida da comunidade e também ajudam na formação cristã dos seus netos e bisnetos. Certa vez, esses avós deram o seguinte testemunho: nos últimos anos, temos percebido como o tempo das famílias modernas vai se diluindo cada vez mais, corroído por compromissos e atividades individualistas, não permitindo mais nem o diálogo e nem a partilha dentro de casa. Por causa desta falta de tempo dos pais, muitas crianças deixam de receber formação adequada na fé dentro de casa. Como forma de evitar este problema, cada vez mais presente nas famílias, o movimento familiar cristão criou um projeto chamado Avós Aprendem a Serem Agentes de Evangelização. Esse projeto consiste no seguinte: os avós que têm o tempo mais livre e uma fé bem enraizada ajudam os pais na evangelização dos filhos que são seus netos. Nesse sentido, muitos netos estão sendo educados na fé pelos pais, mas com a ajuda fundamental dos avós. Vamos, neste momento, refletir sobre a nossa palavra, ou preparar para ouvir a palavra de Deus. Nossa leitura é tirada do Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos de 41 a 52. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que o menino estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre parentes e conhecidos. Não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois encontraram o menino no templo. Estava sentado no meio dos doutores, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com a inteligência de suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram emocionados. Sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que você fez isso conosco?"
Olhe que seu pai e eu estávamos angustiados à sua procura. Jesus respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que eu devo estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que o menino acabava de lhes dizer. Jesus desceu, então, com seus pais para Nazaré, e permaneceu obediente a eles, e sua mãe conservava no coração todas essas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Nesta palavra de São Lucas, o Evangelho, somos convidados a pensar aquilo que, na verdade, era projeto do Pai para o Filho. Jesus seguia exatamente tudo aquilo que estava descrito para que acontecesse em sua vida, a fim de que conseguisse chegar à plenitude da sua missão. E a plenitude da sua missão se dava justamente na pregação da palavra, na pregação do Evangelho, não só com palavras, mas com o próprio gesto, com o próprio testemunho de vida. E aí nós dizemos, desde a infância, Jesus já preocupado em se informar e formar. E aí eu vejo nessa passagem o que nós dizemos assim: a gente não chega num contexto anunciando e pregando o Evangelho, mas a gente chega num contexto ouvindo e depois consertando aquilo que deve ser consertado, corrigindo aquilo que deve ser corrigido e anunciando a proposta da palavra de Deus, muito mais do que com palavras, mas com o próprio exemplo. E aí nós vimos de que Jesus não só crescia em estatura, mas crescia em graça diante do Pai, diante de Deus. E a proposta nossa dentro da vida da comunidade é justamente essa, é crescer em graça diante de Deus. É triste porque nós nos colocamos no lugar do suposto saber. E o suposto saber nos coloca diante da possibilidade de achar de que nós já estamos prontos e acabados. E aí pensamos e vivemos uma igreja fora da nossa época, fora da nossa realidade. E fragmentamos o Evangelho, porque vivemos o Evangelho só naquilo que nos convém. E naquilo que não nos convém, nós vivemos aquilo que nós achamos que seja melhor, não para a vida da família, da comunidade, mas que satisfaça o nosso próprio ego. E aí vem a pergunta: será que dentro de uma comunidade, quando eu acho que as coisas devem caminhar segundo a nossa vontade, eu estou enxergando a comunidade nesse contexto de família, em comunhão com toda a igreja universal, que a gente fala a igreja de Roma, a igreja do mundo inteiro, em comunhão com os pastores, com as orientações da igreja, vivendo de fato essa solidariedade na missão? Ou eu fragmento a vida de comunidade achando de que o meu grupo não tem nada a ver com as normas, com as orientações, com a doutrina, com a Sagrada Escritura, com os documentos, com as exortações? É preciso que a gente pense em relação a isso. Há muita gente que pensa que dentro da vida de comunidade, fazer comunhão é só se aproximar daquele momento da Eucaristia, pronto, acabou. Terminado isso, não se preocupam mais em viver em comunidade ou fazer sintonia com aquilo que nós devemos fazer. Há quem diga que não tem nada a ver com o catecismo da igreja, a pastoral que eles vivem, onde que eles trabalham, onde que eles exercem o ministério.
E há quem diga que não tem nada a ver com as conferências dos bispos, que não tem nada a ver com as orientações da arquidiocese, que não tem nada a ver com direito canônico. Então, que igreja é essa? Nessa fragmentação. Uma igreja onde todos querem mandar e poucos querem cumprir. Eu falo que em muitas comunidades há muitos caciques e poucos índios. Porque há muita gente mandando e pouca gente obedecendo. E é preciso pensar com relação a isso. Nós precisamos nos informar e nos formar mais. E há algumas expressões provenientes da boca de muitas pessoas que se dizem cristãs, que teologicamente, fundamentalmente, está completamente contrário àquilo que é a proposta da teologia, que é a proposta da catequese da igreja nos dias de hoje. Por isso nos vêm essas duas perguntas. Qual é a ligação entre o fato da vida com o fato da Bíblia? E aí eu penso assim, que o fato da vida é pensar de que nós podemos evangelizar com testemunho. Como é tão simples e tão belo viver dentro de uma comunidade. Mas numa comunidade que a gente tenha a humildade de aprender e aprender cada vez mais. Nós não somos donos da sabedoria, do saber. Nós não somos donos da comunidade. Eu achei muito bonito ontem no comentário do Evangelho, na homilia, dizendo assim, olha, Deus escolheu Maria. Maria não era teóloga, não tinha pessoas influentes, não era uma pessoa de grande conhecimento, era uma pessoa humilde, simples e que meditava a palavra de Deus. E que se tornou um referencial para a nossa fé. E às vezes o que nos falta é essa humildade, para que nós possamos nos abrir, nos despojar diante do Deus. E ali deixar com que o Espírito Santo deposite em nós tanto daquilo que nós precisamos aprender. Às vezes, quando as pessoas chegam até a mim, só sabe que na igreja se fala isso, isso. Não. Como que é isso? Para poder ver até que ponto a pessoa realmente está baseando aquela explicação, aquela catequese, aquela evangelização nos documentos da igreja ou nos meios de comunicação, né? Há gente que pega textos ou orientações lá da Conferência da Suíça, dos bispos lá da Igreja da Suíça, e fala que tem que colocar na Igreja do Brasil, né? E as orientações são completamente ao contrário. Então é preciso que a gente tenha um pano de fundo na religiosidade e que esse pano de fundo esteja em conformidade com a igreja onde nós professamos a nossa fé. Então é preciso que nós avancemos para águas mais profundas. Avançar é se formar e se informar. Depois, a segunda questão, Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. O que podemos fazer para que as crianças e jovens de nossas famílias cresçam na sabedoria e na graça diante de Deus e dos homens? Eu acho muito bonito quando passo por algumas comunidades e às vezes o pessoal diz assim, olha, temos aqui poucas crianças, né? Mas eu me proponho sempre trazer uma balinha, fazer um comentário com as crianças e aquela criançada me acompanhar. Muitos se tornam coroinhas, depois de coroinhas se tornam leitores, depois de leitores estão ali na vida de comunidade. É dessa forma. Nós evangelizamos sem forçar a barra, mas mostrando o que é bom. O mal nosso é que a gente, às vezes, sem querer e inconscientemente, às vezes podemos dizer assim, a gente chega em casa já falando mal do vizinho que foi à missa, do padre que falou muito,
da missa que foi chata, do cântico que foi desafinado, disso, daquilo. A criança não ouve isso. E quando ouve, eu vou sair do meu espaço de brincadeira, essas coisas, para ir num lugar que o meu pai, com o meu avô, com a minha avó sempre reclama. Então não, é preciso que a gente fale bem das coisas nossas e dê espaço para a juventude, para a criançada. Eles não vão ter a mesma sabedoria que nós temos por causa da nossa idade. Olha a nossa idade, olha a idade de quem está começando. Então, nós temos que ter os olhos, olhar a criança, olhar o jovem com os olhos dele para poder chegar até eles. Essa é a proposta. Eu não falo que os jovens e as crianças precisam crescer. De fato, precisam. Mas nós adultos também precisamos crescer para saber como lidar com essa juventude e com as crianças no dia de hoje. Pense bem com relação a isso na vida da comunidade, na vida da igreja. Vamos ao nosso gesto concreto. Unir as famílias de nosso grupo com outras pessoas, com outras de nossa vizinha para ajudar as crianças carentes, especialmente as recém-nascidas, doando-lhes carinho, amor, roupa, brinquedos, alimentos, etc. Então, justamente isso, né? Olhar além de nós mesmos. Na vida da comunidade é tão bom quando a gente olha além do nosso espaço, né? Como seria tão bom se a gente olhasse isso? Às vezes a gente na vida da comunidade critica tantos outros. Será que a pessoa é tão ruim assim que não tenha nada a oferecer para o outro? É preciso que a gente olhe o outro nas suas necessidades, nas suas carências e elogiemos. Olha, às vezes a gente tem visto comunidade que fala tão mal dos seus padres. Graças a Deus na igreja da Assunção não tem o que reclamar. Se falam mal, nunca chegou até a mim, não. E se fala para os outros, para mim não vai fazer diferença, porque não chegou até mim. O Evangelho é claro, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vá diretamente falar com o teu irmão. Então, se não chegou até a mim, eu digo assim, de que me sinto muito bem acolhido, graças a Deus. Mas quantos de nós falamos mal do nosso bispo, falamos mal do nosso pároco? Já havia dito isso a vocês, na minha paróquia ainda, quando adolescente, nós metíamos o pau, né? Falávamos tão mal do nosso pároco, um dia o pároco caiu, e a gente falava que o pároco era devagar, que o pároco era muito bravo, que o pároco era muito chato. Um dia ele caiu e o médico anuncia, olha, o padre de vocês está com câncer terminal, fase final. Ele nunca se queixou de alguma dor ou se queixou da doença. E a gente sempre se queixava dele. Então é preciso que a gente pense com relação a isso, né? Às vezes a gente está falando de uma pessoa que pode ser muito mais santa do que nós. Pensemos nesse gesto concreto e tenhamos a coragem, o coração aberto para levar o amor, para levar aquilo que as pessoas necessitam. Vamos à nossa oração final, depois a bênção e o nosso cântico. Façamos juntos na página 6. Senhor, nesta novena de Natal, ofereço diante de tua manjedoura, como presente o meu coração, a minha vida, a minha família, com todas as alegrias, todas as lágrimas, sofrimentos e esperanças, contidos em nossos corações. Pedimos por aqueles que choram sem ter que lhes enxuguem uma lágrima. Por aqueles que gemem sem ter quem escute seu clamor. Suplicamos por aqueles que te buscam sem saber onde e onde te encontrar. Abençoa, Jesus menino, cada pessoa do planeta Terra, colocando em seu coração a tua luz, a luz eterna, que vieste acender na noite escura de nossa fé. Fica conosco, Senhor. Amém.
Agradecemos a todos aqueles que nos acompanharam neste momento, nesse gesto tão simples da nossa novena. Estamos aqui na casa do Hilton e da Sônia, que trabalham na comunidade do Divino Espírito Santo, transmitindo essa novena, emprestando para nós esse cenário para partilhar com a nossa família da Assunção. É a família Divino Espírito Santo partilhando com a família da Assunção. Isso para a gente é sempre uma alegria. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Os homens fogem do amor e depois que se esvaziam, no vazio se angustiam e duvidam de você. Você chega perto deles, mesmo assim ninguém tem fé. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Eu me angustio quando vejo que depois de 2000 anos, entre tantos desenganos, poucos vivem sua fé. Muitos falam de esperança, mas esquecem de você. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando